Como parar de pecar? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Daniele, e ela perguntou assim: como não pecar? E também a pergunta de um outro irmão, que eu não vou citar o nome, que ele perguntou: como parar de me masturbar? Parar de pecar, dos vícios, se desvincular da prisão do pecado. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem seu like, porque isso vai fortalecer a pregação do Evangelho no YouTube e vai levar essa mensagem a outras pessoas aqui dentro. E os pedidos de oração de hoje: a irmã Francisca Mônica Lira pediu oração pela vida espiritual dela e pelo casamento. Então possamos estar orando pela irmã Francisca, que Deus esteja atuando na vida espiritual dela, que ela tenha mais comunhão e que o casamento dela seja cada vez mais forte perante Deus. A irmã Rosemary Vicente pediu oração pela cura das feridas que a infidelidade trouxe ao casamento dela. Ela ainda se sente segura, apesar de ter perdoado, apesar de estarem juntos, ela se sente segura. Então possamos estar orando pela irmã Rosemary. E a irmã Paula Silva Gomes pediu oração pela família, pelos filhos, pelos netos. Que possamos estar orando por toda a família da irmã Paula Silva. Então vamos lá, a pergunta da irmã Daniela, a pergunta desse irmão: como parar de pecar, como me desvincular do pecado? Eu sempre, quando eu venho trazer um estudo aqui, quando eu trago um tema, eu pesquiso dentro da Bíblia, trago os versos e eu procuro opiniões de outros pastores da igreja para ver o que eles falam. E eu achei um artigo interessante do pastor Leandro Quadros. Eu vou trazer o que ele falou aqui e vou dizer por que eu não concordo e vou trazer os versos bíblicos para isso. Ele citou o verso de 1 João, capítulo 1, verso 8. Vamos lá, 1 João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ele disse que foi dar uma palestra em uma igreja, depois do tema que ele falou, que era sobre exatamente como se iríamos parar de pecar ou não em algum momento. Ele afirmou que não. E aí um irmão, elegantemente, não discordou dele durante a palestra. Após encerrar, ele foi abordar o pastor e falou que não concordava, falou que esse irmão afirmou o pastor que tinha parado de pecar até em pensamentos. E aí o pastor citou esse verso de que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, ou somos mentirosos, algumas traduções. E aí o pastor seguiu esse verso dizendo que é impossível, depois fez uma brincadeirinha. Eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição, se eu achar que eu não tenho mais, mas eu vou procurar. Vou deixar na descrição do vídeo se os irmãos quiserem acompanhar esse fato que o pastor relatou, o pastor Leandro Quadros. E aí ele falou para esse irmão que é impossível ele ter parado de pecar. Eu discordo do pastor, ele pode ter parado de pecar, quem sou eu para julgar cada um? Ele que tem que saber da vida dele, mas eu vou trazer alguns versos aqui para a gente refletir em como parar de pecar, na minha concepção, na minha visão. E depois eu vou trazer um ponto importante sobre isso. Eu estou trazendo aqui a fórmula, como parar de pecar, mas eu já vou confessar aos irmãos após os versos algumas coisas. Vamos lá, primeiro Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler alguns versos, do verso 1 ao verso 3 agora, vamos parar e vamos ler outros. Verso 1 ao verso 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a morte que nós temos aqui, vamos dizer assim, a morte do batismo, onde nós morremos e Cristo nasce em nós. A nossa vida fica oculta e Cristo passa a viver por nós. Cristo vive em mim, eu morro e Cristo vive em mim. Então aqui o apóstolo Paulo está afirmando que quando nós morremos, quando nós nos batizamos, devemos parar de pensar nas coisas da terra e pensar nas coisas do alto, viver como um cidadão celestial, viver como o próprio Cristo aqui, porque eu me oculto, eu diminuo, eu não apareço e apenas Cristo aparece. Vamos lá, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, eu tenho que matar essas coisas dentro de mim, eu tenho que matar as paixões desse mundo, eu tenho que matar
toda essa sorte de coisas que me levam a pecar. Eu tenho que destruir isso dentro de mim. Eu tenho que destruir a minha natureza pecaminosa, a minha natureza terrena, que o apóstolo Paulo diz aqui. Verso 7, verso 8. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo. Nessas mesmas coisas nas que a gente citou aqui, nas coisas da natureza terrena, prostituição, impureza, paixão. No outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maleficência, linguagem obscena do vosso falar. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ou seja, os frutos do Espírito. Gálatas 5, verso 22 e 23. Então aqui o apóstolo Paulo está deixando a fórmula de como não pecar. Eu mato a eu mesmo, eu não vivo mais, eu deixo Cristo viver em mim. As minhas coisas, os meus pensamentos não aparecem mais, eu não penso, eu não falo, eu não ajo. É Cristo que vai fazer e viver por mim. Se eu andar o tempo todo, 100% do tempo com Cristo, eu sou capaz de não pecar, porque Cristo não peca, Cristo não pecou. Ele esteve aqui, ele sofreu todas as tentações possíveis e ele não tropeçou em nenhuma delas. Se eu consigo matar o meu eu, deixar Cristo viver em mim 100% do meu tempo, se a minha cabeça está 100% do tempo nas coisas do alto, eu posso sim parar de pecar. Essa é a fórmula para parar de pecar. Agora, há uma coisa que aí vem um porém. Quem de nós, com a falhabilidade humana, já conseguiu atingir esse nível de não nem pensar em nenhum momento, de andar 100% com Cristo? Eu não conheço. Quando a gente fala do verso de 1 João 1,8, como o pastor citou, eu entendo ele talvez, se a gente for olhar os originais, esteja querendo dizer alguma outra coisa, mas pelo verso, como eu li aqui, como eu vi em outras traduções, ele quer dizer aquele que nunca pecou, aquele que não tem a natureza pecaminosa em si. E realmente, você nunca vai deixar de ser um pecador, porque se você pecou uma vez só na sua vida, você já é um pecador. Se você nasceu aqui, você já é um pecador, porque no ventre você foi passado, vamos dizer assim, o DNA do pecado para você. Então você já nasce pecador. Por mais que seja um bebezinho, é um pecadorzinho, é um pecador, vamos dizer assim, puro, não tem a malícia, mas é um pecador, é egoísta. Quantas vezes as crianças não vai lá, é meu, eu quero para mim, eu não divido. Então, já nascemos pecadores, somos pecadores. Aquele que diz que nunca pecou, que não tem pecado em si, é mentiroso. Aí eu concordo com essa ideia. Agora, aquele que diz que não é impossível parar de pecar, eu já não concordo. Eu só acho que é muito difícil para nós, seres humanos falhos, conseguir atingir esse ponto de não pensarmos mais o eu. A gente vê o próprio apóstolo Paulo dizendo que o bem que ele quer, ele não faz. Mas o mal, quando ele percebe, ele já está fazendo. Ou seja, uma pessoa usada por Deus, a pessoa que mais escreveu livros na Bíblia, ela dizendo que ela é falha, que ela é pecadora, que ela peca, que ela não consegue não se ver sem parar de pecar ali, não com aquele desejo de pecar, mas vamos dizer assim, inconscientemente. Quando percebeu, pecou. Volta atrás, se arrepende, tudo bem, mas pecou. Mas eu não sou capaz de afirmar que é impossível viver sem pecar, porque Cristo viveu sem pecar justamente para nos dar o exemplo de como deveríamos viver. Então, se eu quero parar de pecar, se você quer parar de pecar, aqui tem alguns pontos que nos mostra, aqui em Colossenses 3, que nos mostra como fazer isso. Primeiramente, Cristo vivendo em nós, óbvio. Nós morremos a nós mesmos, nós ocultamos a nossa vida em Cristo e Cristo passa a viver em nós. E aí, com Cristo vivendo em nós, a gente começa a matar a nossa natureza terrena, tirar essa prostituição, impurezas, paixões, lascívios, desejos, avareza. A gente começa a remover essas coisas na nossa vida. E removendo essas coisas na nossa vida, a gente vai, vamos dizer assim, esse é o pente grosso, né? Vamos tirar o grosso e depois a gente passa o pente fino, que a gente vê no verso 8. Despojai-vos da ira, indignidade, maldade, maleficência, linguagem obscena, até a forma de você falar te conduz a ir a um caminho pecaminoso, te conduz a tropeçar e a cair, a falhar. Então, para que eu
possa parar de pecar, primeiramente eu me entrego a Cristo, eu deixo Ele viver em mim, vou tirando aquelas coisas grossas da minha vida, aquilo que é, vamos dizer assim, é o mais fácil de tirar. O meu problema é a masturbação, o meu problema é a pornografia. Eu tiro isso, eu paro de ver. Não é fácil, claro que não é fácil, cada um tem a sua dificuldade. O cigarro é difícil, quantos irmãos não vêm pedir oração no aplicativo, aqui no canal, para parar de fumar, hein? Não é fácil, cada um tem as suas dificuldades, mas é possível com Cristo tirarmos isso da nossa vida. Então, tiramos o grosso da nossa vida e agora a gente começa a olhar para os mínimos detalhes, porque é nos detalhes que está a maior dificuldade. Essas coisas que eu falei aqui, que são grossas, são as mais fáceis. Ah, é mais fácil parar de tirar a pornografia, é mais fácil acabar com o vício, com o cigarro, com a bebida? É mais fácil, porque os detalhes são muito mais difíceis. O seu cuidado no falar, olha, falou tal coisa obscena, falou, diz assim, um palavrão, um órgão sexual, enfim, de forma obscena, né? Porque você falar a palavra do órgão sexual é normal, até porque você precisa aprender sobre fisiologia, ainda mais dependendo da área de estudo. Você vai ser um médico, você vai ser um enfermeiro, você vai ser, enfim, você vai ver isso daí. Mas tirar das linguagens obscenas, tirar a linguagem obscena, tirar os gírias, porque até o falar quando Cristo vive completamente nós, 100% nós, muda. Eu mudo completamente o meu modo de falar, o meu modo de agir, o meu modo de pensar, tudo muda. Porque não sou eu mais vivendo, é Cristo vivendo em mim. Eu deixei de viver para Cristo viver em mim. Então, a fórmula para parar de pecar é deixar Cristo viver em mim. Com a vida de Cristo em mim, vivendo ao lado de Cristo, eu começo a tirar as coisas grossas, as coisas que são mais fáceis, que são muito difíceis para quem tem o problema, para quem tem o vício, eu tiro elas da minha vida, eu corto pela raiz. Vamos dizer assim, uma coisa que você poderia fazer com a questão de pornografia, que me parece mais fácil. Você bater a mão lá numa senha qualquer, no computador, coloca aquela senha, e você não vai conseguir mais acessar nunca mais aquela senha. E aí você não vai conseguir ter acesso àquilo lá, porque aqueles controles parentais, né, que seu pai coloca para o filho, por algum motivo, não acessar alguma coisa errada. Então você vai fazer isso daí no seu computador, e você mesmo não vai conseguir porque você não sabe a senha. É um ponto. A pessoa que tem o cigarro, não sei. Eu já vi uma história de uma mulher que tinha um vício de cigarro, que ela cortou cenouras em formato de cigarro, pegou uma caixinha de cigarro, colocou as cenourinhas lá, e toda vez que ela sentia vontade de fumar, ela comeu uma cenoura. E foi assim até que ela parou de fumar. Cada um tem o seu jeito, tem remédios, enfim, tem várias coisas que você pode fazer para se livrar do vício. Mas é preciso empenho, dedicação, querer e entrega a Cristo. Pedir para que o Espírito Santo trabalhe na minha e na sua vida para que ele nos ajude a remover essas coisas de lá. E aí, removendo essas coisas, a gente começa a olhar para os detalhes. É a minha forma de falar, a minha forma de agir, a forma como eu me iro. É possível parar de pecar? Eu olho para a Bíblia, eu vejo a vida de Cristo e eu digo que sim, é possível parar de pecar. Eu já consegui parar de pecar? Não, eu não consegui. Quando eu vejo, eu já fiz as coisas erradas. Já falei alguma coisa errada, já me irei, então eu viro para Deus, peço perdão. E vou seguindo, buscando cada vez mais viver ao lado de Cristo, cada vez me entregando mais, cada vez andando dia a dia com Cristo, 100% com Cristo, para que Cristo viva em mim de fato. Para que a minha vida seja Cristo vivendo e não eu mais, que a minha pessoa oculta, o meu eu terreno, essa coisa horrível que é esse pecador, o pior de todos, que está aqui, que se esconda, que não apareça e que Cristo esteja o tempo todo. Então sim, é possível parar de pecar. Eu não consegui e eu não sei se algum irmão vai conseguir parar de pecar. Mas eu afirmo que é possível pela Bíblia, porque Cristo viveu assim. E Ele nos mostrou como um exemplo da vida dele. E Ele nos diz para nós morremos nós mesmos de que Ele vive em nós. Então sim, é possível parar de pecar. Eu espero ter ajudado a irmã Daniele, o irmão que perguntou a questão de relação sexual, tantos outros que já falaram da questão de pornografia, pediram oração. É possível parar de pecar, é possível parar com os nossos vícios, é possível parar de qualquer coisa errada aqui, é possível parar de viver em pecado, desde que andemos 100% com Cristo, que o nosso eu esteja oculto na figura de Cristo. Cristo vive em nós, Ele age por nós, Ele pensa por nós, Ele fale por nós. Espero ter respondido a pergunta da irmã, espero ter ajudado o irmão com a pergunta. Tantas outras pessoas que têm essa dúvida. Não é fácil, mas eu não acredito que seja impossível.
E eu não conheço ninguém que tenha chegado nesse nível. Espero ter ajudado os irmãos. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma outra pergunta, deixa nos comentários. Se você tem algum pedido de oração, deixa nos comentários também. Eu estou sempre lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar a Tua vontade sobre nós, Senhor amado. Pai querido, que o Senhor nos ajude, com o poder do Teu Santo Espírito, a morrermos cada dia mais o eu, que Cristo passe a viver em nós, que possamos, Senhor, abandonar os nossos vícios, essas coisas horríveis que fazemos, que possamos, Senhor, abandonar e controlar os mínimos detalhes das nossas vidas, Senhor, que é o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, seja todo aquilo que Cristo quer que estejamos fazendo, Senhor amado. Que de fato possa Cristo viver em nós, Senhor. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.